Eclesiastes capítulo 7, verso 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Vamos ler mais uma vez? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Amém? Pai, a tua palavra não erra. A tua palavra é poderosa. E o teu Espírito nos interpreta a tua palavra. O teu Espírito nos traz entendimento sobre as verdades da tua palavra. Por isso nós oramos nessa hora, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Nós, Pai, estamos aqui para adorar o Senhor, reunidos. E receber a tua palavra, Pai, faz parte de um complemento, faz parte de algo adicional que o Senhor vem nos entregar para que nós continuemos a te adorar. Em nome de Jesus, que o Senhor nos impulsione nessa noite a viver novos tempos. Que o Senhor nos impulsione nessa noite a viver novas realidades no Espírito. Que o Senhor nos impulsione a viver novos níveis, Pai. Porque importa ao Senhor que nós venhamos a crescer a cada dia mais. Não queremos ficar estacionados. Nós queremos crescer. Mas nós entendemos, Pai, que a tua parte tem sido feita. E nós precisamos fazer a nossa. Nos ajude nessa noite, Pai. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa o meu intelecto, Pai, que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor já plantou dentro do meu coração. Que em nome de Jesus eu seja claro nas palavras, que eu seja simples nas palavras e que eu seja direto para que, Pai, essas verdades penetrem a nossa alma e alcancem o nosso espírito de uma forma poderosa, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Espírito que está aqui, ele é santo. E o Espírito Santo que está aqui é um só. Enquanto nós estávamos ministrando louvor, eu falei algo para quem aqui, eu veio aqui. Vocês viram? Viram, né? Então quer dizer que vocês não estavam adorando, tô brincando. A Quinha começou a ministrar sobre tempo. Ela começou a ministrar sobre tempo. E eu fiquei igual o gato perto de cachorro, sabe? Arrepiado inteiro assim. Porque no tema da mensagem dessa noite está escrito tempo. Então é um Espírito só que entrega tudo a todos, aquilo que nós precisamos, necessitamos. Ele conhece as necessidades do nosso coração, da nossa vida. Então, que você tenha muita atenção, para que você não perca a linha de raciocínio que o Senhor quer construir nessa noite, para que nós possamos sair daqui edificados pela palavra. Muitas vezes você sai daqui e no dia seguinte você não lembra mais nada do que foi falado. Mas em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de esquecimento. Você vai se lembrar, porque essa palavra é para edificação do teu espírito. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito infiltrado, todo espírito maligno que está tentando espiar essa palavra e atrapalhar o bom fluir do Espírito nas nossas vidas. Eu dou uma ordem, bata em retirada, não tem vez, não tem lugar, pode sair pela autoridade em nome de Jesus. E nós declaramos liberdade, a liberdade que Cristo nos libertou, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou, e nós temos liberdade e damos liberdade para o Espírito. E por isso Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? E o que é o tempo? A Quinha falou, muitos lá fora falam que tempo é dinheiro. Mas eu quero dizer para você que tempo não é dinheiro. Dinheiro é uma riqueza, assim como o ouro é uma riqueza. E o tempo é uma riqueza. Tempo não é dinheiro, tempo é uma riqueza, assim como o dinheiro é uma riqueza. Então nós precisamos ajustar nossa visão em relação ao que é o tempo. Porque muito se fala em não tenho tempo, eu não consigo, o tempo é muito escasso, o tempo passa logo, eu preciso saber administrar o tempo. Mas muitas vezes nós falamos isso sem saber o que é o tempo. E o tempo é uma riqueza que, se nós entendermos
como se administra, ou como você gera, ou vem a gerir esse tempo, você vai viver coisas novas no Senhor. Porque o tempo é algo precioso que Ele nos entregou. Só que nós temos que ter o entendimento do tempo que nós vivemos e do que é o tempo do Senhor. Do que é o tempo de Deus. Então, o tempo que nós vivemos, que é o tempo físico, o tempo contado, segundos, minutos, horas, ele é chamado no grego de cronos. Daí vem a palavra cronológico, daí vem a palavra cronômetro. Por quê? Porque é o tempo que nos é dado fisicamente para nós fazermos a contagem. Um dia tem 24 horas. Então nós entendemos dentro de um tempo, dentro de uma cronologia, em que lugar nós estamos situados, qual é o dia, qual é o horário. Isso é comum a todos, nós sabemos. O relógio que eu uso e eu acerto a hora, vai ser a mesma hora que você acertou. Então, nós precisamos entender que o Cronos nos é dado como um tempo físico. Mas existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o Kairos. E o Kairos de Deus é atemporal. Que coisa doida! O tempo é atemporal, é o momento certo, a oportunidade certa, a hora certa, é o Kairos. Porque o Kairos, ele é de eternidade a eternidade, mas ele se manifesta no Cronos. Quantos estão entendendo? O Kairos, ele é de eternidade a eternidade, mas ele se manifesta no Cronos. Ele se manifesta no nosso tempo. Então o tempo de Deus, ele pode se manifestar no nosso tempo. O tempo de Deus pode se manifestar nas nossas 24 horas. O tempo de Deus, ele pode se manifestar a qualquer momento. E em que momento ele vai se manifestar? É isso que nós vamos entender. Como que o tempo de Deus chega na minha vida? Qual que é o entendimento que eu preciso ter desse tempo que é Kairos e que é totalmente incontável, porque é de eternidade a eternidade? E o Senhor fala na sua palavra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que... Coloca lá, Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. O que está escrito aqui? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como que eu vou entender isso? Nós não temos capacidade intelectual de compreender como que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como que eu vou conseguir entender isso? Você não precisa entender, mas se o Kairos do Senhor se manifestar na sua vida, você experimenta, você vive, você tem a experiência de viver esse tempo. Então, algo que poderia acontecer há muito tempo, dentro de muito tempo, você faz um planejamento, como eu e a Gesa já fizemos, e vem o Kairos do Senhor na obediência dos seus servos, e ele transforma aquilo que era 1000 anos, ele traz e ele manifesta no Cronos para que nós possamos viver ainda hoje. Tempo determinado para todas as coisas. E isso também nós vamos entender. O que nós não podemos é usar o tempo de Deus como muleta e desculpa para não assumirmos as nossas responsabilidades como filhos de Deus. O que nós não podemos é usar o tempo de Deus para desculpa daquilo que nós temos que fazer no dia que se chama hoje e que nós estamos procrastinando, que nós estamos jogando para frente, empurrando com a barriga. O Senhor está requerendo atitudes dos seus filhos. E muitas vezes nós não tomamos atitudes, e quando nós somos cobrados até mesmo pelo Senhor, nós falamos, não, mas é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. Se isso não aconteceu ainda, é porque é no tempo de Deus. Existe o tempo de Deus.
É claro, nós estamos falando do Kairos, e o Kairos vai se manifestar no momento que tem que se manifestar, mas nós não podemos usar isso como desculpa para não nos responsabilizarmos ou não tomarmos as atitudes que o Senhor está pedindo, requerendo, nos chamando para tomarmos. Por exemplo, perdão. Quantos de nós precisam pedir perdão para alguém? Quantos de nós precisamos liberar perdão para alguém? E nós não fazemos. E nós falamos assim: no tempo de Deus vai acontecer. Não, isso é uma atitude tua, isso é uma atitude minha. Nós precisamos tomar atitude. Perdão é uma decisão. Assim como o amor é uma decisão. Nós decidimos amar. Então nós não podemos usar o tempo como desculpa. Chega de falar tudo no tempo de Deus. Não, nós precisamos falar as coisas com o entendimento da palavra. Nós não podemos mais ser ignorantes em relação ao que a palavra nos apresenta. Não podemos mais ser ignorantes em relação ao que a palavra nos ensina. E a gente está jogando palavras ao vento sem pensar no que nós estamos falando. E nós estamos falando tudo no tempo de Deus. E não é assim que funciona. O Kairos é o tempo ideal. É o tempo de Deus. O Kairos não pode ser medido, como nós acabamos de ler. E existem alguns versículos que apresentam o Kairos. Atos capítulo 1, verso 7. Não lhes compete saber os tempos, aqui cronos, ou as épocas, Kairos, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O Pai fez o quê? Estabeleceu. Então o Kairos já está estabelecido. Vai construir esse pensamento comigo, para nós entendermos como ele se manifesta, como que o tempo de Deus chega na minha vida, como que isso acontece. Eu estou agora com uma expectativa de que o tempo de Deus vai chegar na minha vida, de determinada situação, de determinadas coisas. O tempo de Deus já chegou na sua vida. E muitas coisas já aconteceram na sua vida porque o tempo de Deus chegou segundo uma atitude sua. Sabe quando você entregou a sua vida para Jesus? Houve uma manifestação do Kairos sobre você. Você, no seu Cronos, entregou a sua vida para Jesus. Eu aceito a Jesus, eu me entrego para Jesus. Cada um teve a sua experiência. Foi nesse dia, nesse momento, que houve uma manifestação do Kairos. Houve uma manifestação do Kairos sobre a sua vida. Então, diversas situações já aconteceram que foi manifestação do tempo de Deus sobre você. E agora você está entendendo as situações em que houve essa manifestação. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Na expressão remindo o tempo, o texto se refere ao tempo Kairos, nos orientando a aproveitarmos cada oportunidade que o Senhor nos dá. Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ajudados em tempo oportuno, ou seja, Kairos. Tempo determinado por Deus, Kairos. Tempo oportuno, Kairos. Oportunidade dada dentro do Cronos, mas que se realiza em Deus, Kairos. E o Kairos do Senhor vem acontecendo na nossa vida todas as vezes que nós nos posicionamos nele, segundo aquilo que Ele nos pede, segundo aquilo que Ele nos requer, segundo aquilo que nós entendemos da palavra. Todo entendimento da palavra que chega, nós colocamos em prática, nós vemos uma manifestação do Kairos. Coisas novas acontecem. Nós rompemos em alguma área da nossa vida, no mundo espiritual, a gente começa a ver coisas de forma diferentes. Então talvez você não tenha vivido ainda muitas experiências com o Senhor, porque falta ainda você entender o que o Senhor está pedindo e requerendo nesse tempo. Nós precisamos nos posicionar, meus irmãos. E aí nós vamos a um texto que o mesmo Salomão escreveu. Assim como nós lemos Eclesiastes 7, que é
palavras de sabedoria de Salomão, na sua velhice. Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, diz o quê? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí nós voltamos naquelas desculpas que a gente dá. Ah, mas tudo tem o seu tempo determinado. Ah, mas tudo no tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Exatamente, tudo tem o seu tempo determinado. O Senhor já determinou. E por que não acontece? Porque eu não tomo uma atitude diante do Senhor. Por que não acontece? Por que eu não rompo em muitas áreas no mundo espiritual? Porque pode ser que você precise perdoar alguém. Esse é um exemplo. Por que eu não estou rompendo em alguma área? Por que o Kairos do Senhor não chegou em determinada área na minha vida? Porque talvez você não esteja obedecendo integralmente a palavra de Deus nessa área que você está sendo ministrado pelo Espírito Santo nessa hora. Então entenda, tudo tem o seu tempo determinado, o Senhor já determinou. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Entendamos isso. O Senhor tem um plano A. O Senhor tem um plano A para todos nós. Para cada um de nós Ele tem um plano. E é um plano A. É o que nós chamamos do desenho original. E aí o que acontece? Nós nos afastamos do Senhor. E eu ministrei algumas semanas sobre o chamado. O que é o chamado? Chamado é o convite de Deus para nós estarmos com Ele, para nós andarmos com Ele. Baseados em Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando o Senhor está procurando Adão. Adão, onde você está? Senhor, tive medo, me escondi. O Senhor está convidando Adão para mais um dia ter um encontro com Ele. Mas ele caiu. E o pecado faz separação da nossa vida da vida de Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. Nós morremos espiritualmente. Nós não nos religamos ao Senhor quando estamos em pecado. Então nós assim nos afastamos do desenho original, do plano A do Senhor para cada um de nós. Quando Jeremias fala que foi entretecido no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um plano para a vida dele. Então, há tempo determinado para todas as coisas, com a condição de que nós estejamos vivendo o desenho original. Porque se nós afastarmos a nossa vida do Senhor, a gente vai tomar decisão da nossa cabeça, nós vamos fazer coisas que nós não deveríamos, e a cada dia mais nós vamos nos afastando daquele desenho original, que era plano perfeito para as nossas vidas, para nós desfrutarmos nessa terra. E agora o Senhor nos chama novamente para a presença dEle, para que nós peguemos o desenho original. Falamos, nossa, eu virei à esquerda, era à direita, eu fui reto, era para trás, eu fui à direita, era à esquerda, eu fiz tudo errado. Senhor, resgata isso. E o Senhor então começa a fazer uma obra de resgate na nossa vida, e segundo as palavras dele, nós vamos obedecendo, e vamos avançando, vivendo o desenho original que o Senhor já tinha preparado e determinado para nós. Aí sim, dentro de um plano original, o tempo de Deus acontece. Dentro de um desenho original que Ele já tinha para nós, num plano que era único, que é único para as nossas vidas, Ele manifesta o seu tempo, Ele manifesta a sua vontade. O Senhor, Ele tem presentes preparados para nós. Jesus conquistou na cruz tudo que nós precisamos, necessitamos e muito mais, porque tudo que Ele conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança como cordeiros de Deus, cordeiros com Cristo, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Mas nós nos afastamos do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou todo domingo na igreja. Isso não quer dizer nada. Pastor, eu sou crente há mais de 30 anos. Isso também não quer dizer nada. O que vai dizer se você vai viver o Kairos do Senhor é a sua vida diária com Ele. Você tem procurado fazer a vontade dEle e viver o plano original dEle para a sua vida? Se você tem feito isso, você vai avançar. Porque nós avançamos na velocidade que nós obedecemos. E a cada passo que nós damos, nós vivemos coisas novas.
E nós vivemos as 24 horas do nosso dia e o Kairos do Senhor vai acontecendo. O Kairos do Senhor vai acontecendo. Nós vemos coisas inimagináveis acontecerem. O sobrenatural vem e a gente começa a viver coisas que a gente nunca pensou viver. Meus irmãos, eu convido vocês a experimentar o poder da obediência. A obediência é a via que nós podemos usar para que nós possamos desfrutar do Kairos todos os dias. Todos os dias. Vem aqui, Carlos. Vem aqui. Esse aqui é o Cronos. Tudo bem, Cronos? Vem aqui, Claudinho. Desculpa, senhor Cláudio. Esse aqui é o Kairos. Esse aqui é o Kairos. Então o Cronos, ele está aqui. E o Cronos é oferecido para mim. O Cronos é oferecido para mim. E eu não tenho como. Se eu estou nessa vida, eu estou vivendo o Cronos. Eu estou aqui, ó, abraçado com o Cronos. E o Kairos está à minha disposição. Por quê? Porque Jesus já conquistou tudo que nós precisamos na cruz do Calvário. O Kairos está aqui. E como que eu faço para desfrutar do Kairos? Eu ouço a voz do Senhor, eu obedeço no tempo que se chama hoje. O Senhor mandou se obedecer, obedeça. E o que acontece? O Kairos acontece na minha vida. Então, o Kairos não é assim: ah, no tempo de Deus acontece, e eu não faço nada. Ah, no tempo de Deus vai acontecer. Quando Deus quiser vai acontecer. Meus irmãos, Deus já quis desde antes da fundação do mundo. Se você não está desfrutando da vida abundante que Jesus prometeu, é porque você não está entendendo que você tem que fazer a sua parte. Maria escolheu a melhor parte. Só que o texto fala que Marta fala para Jesus, é como se Marta indagasse o Senhor falando assim: por que ela parou de trabalhar e foi aos seus pés? Quer dizer que Maria também estava ajudando Marta. Só que ela entendeu o tempo. Ela falou: agora é tempo de ir aos pés do Senhor. E quando ela vai aos pés do Senhor, o Senhor fala o quê? Maria escolheu a melhor parte. E aquela mulher foi abundantemente abençoada pelo Senhor. Quando nós escolhemos a melhor parte, acontece isso aqui, ó. Então, isso aqui é impossível a gente desgrudar. A gente está grudado. O Cronos está aqui, está na nossa vida. Você tem relógio, você tem celular, você marca o tempo. Você está vivendo aqui no Brasil, Santa Rita Passa 4, hello, você chegou. Você está aqui. Não tem como. Só que quando o Senhor fala, vamos ao perdão de novo, Deus está falando, hein? Deus está falando. Quando o Senhor fala, você tem que pedir perdão para fulano de tal, e você dá o passo Cronos. Você dá o passo, o Kairos vem junto. E aí o Kairos acontece. Agora, se você dá um passo para trás, se você ouve o Senhor falar, e você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Nada. E você fica andando em círculos. E você não vive as realidades espirituais, você não faz o download, porque todas as bênçãos estão na nuvem, Gui. Todas as bênçãos já estão na nuvem, é só a gente fazer o download e baixar o desenho original e os desenhos que o Senhor tem para nós vivermos nessa terra e tomarmos atitude no Cronos para o Kairos se manifestar na nossa vida. Obrigado. Vocês podem aplaudir o Senhor, aplaudir a Deus. Nós vamos viver o tempo de Deus quando nós estivermos dentro desse plano. Não é assim, no tempo de Deus. Não, nós vamos viver o tempo de Deus quando nós estivermos nesse plano. O Senhor apresenta hoje a bênção e a maldição. E aí ele dá uma dica: escolha, pois, a bênção. A decisão é sua, mas ele sempre vai te dando uma orientação. Eu te apresento hoje a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Quando que ele apresenta? Hoje. Hoje. E amanhã você vai poder falar que ele apresenta hoje de novo, e amanhã, e depois da manhã, e todos os dias. É hoje.
Porque a única coisa que nós temos é o dia de hoje, é o presente, é a ponta da caneta que está escrevendo a história. Nós não temos mais o ontem, nós não teremos mais, nós não temos ainda o amanhã. Por isso que nós precisamos viver o dia que se chama hoje. Se nós não tomarmos a atitude que o Senhor está requerendo de nós hoje, nós vamos deixar de desfrutar do tempo dele, que é pleno sobre a nossa vida. Deus nos oferece uma vida equilibrada para viver diante dele. Olha o que diz Eclesiastes 7,17 que a gente leu. Vamos meditar nele? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Por que morreríamos fora do tempo? O Senhor nos oferece uma vida de equilíbrio. Paulo fala a Timóteo que ele não nos deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor nos oferece uma vida de equilíbrio. E aí Salomão fala, não seja demasiadamente louco, nem... Nós precisamos entender as palavras do Senhor. Se ele está falando, porque morrerias antes do tempo, é porque existe um tempo determinado. Só que existe um tempo determinado desde que, ou com a condição que nós estejamos vivendo o plano original, porque nós podemos antecipar esse tempo. Nós temos todos os nossos dias contados e determinados, se nós vivermos o plano original. Se nós vivermos longe do Senhor, nós antecipamos esse tempo. Por quê? Porque as Escrituras falam isso. Então, o entendimento que precisa chegar nas nossas vidas é que há uma vida abundante e plena para nós vivermos nessa terra. E não é só para alguns, não, é para todos, mas para todos aqueles que entendem a obediência ao Evangelho, o viver o Evangelho de Cristo. Há um tempo determinado de vida para todos. Nós podemos antecipar esse tempo por nossas escolhas. Por nossas escolhas, nós podemos antecipar esse tempo. Por que eu vou antecipar um tempo que o Senhor já determinou, que vai ser um tempo pleno na minha vida? Eu não posso fazer isso. Mas por minhas escolhas, eu acabo fazendo. Então, se nós entendemos que o Senhor já determinou todos os dias da nossa vida, por que nós vamos abrir mão de vivê-los? O nosso coração ainda está choroso, né, Itamar? Nosso coração ainda está, principalmente o Itamar, porque a dona Dalva está com o nosso pai. Está com o nosso pai. Mas a dor da separação é muito grande, é uma dor muito profunda, a gente sente. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos coloca à disposição o tempo dele. Porque a dona Dalva, ela viveu e desfrutou do tempo de Deus. 95 anos bem vividos. No tempo que se chama Kairos. No tempo de Deus. Por quê? Porque ontem lá no culto que nós fizemos no velório dela, eu falei que uma das coisas que mais me impressionava nela era o poder da continuidade. Por quê? Porque todos os dias ela estava lá com a sua Bíblia, com a sua oração, falando com Deus, intercedendo por outras pessoas. Ela não esquecia de ninguém. Sempre que ela encontrava alguém que ela era intercessora, ela falava, eu oro por você todos os dias. Tinha um caderninho de oração. É verdade ou não é, Maísa? Pois é. Ela escolheu a boa parte. E ela desfrutou de 95 anos bem vividos. Desfrutando da presença do Senhor. Eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de posses. Eu estou falando de uma vida plena. É dentro, não é fora. Uma plenitude de vida de quem entendeu o Evangelho e entendeu que tinha um plano para ela viver. Então, cada um de nós tem esse plano e cada um de nós pode entrar nesse plano.
e viver esse plano e desfrutar de tudo que tem dentro dele. Mas é uma escolha. Assim como antecipar a nossa ida pode ser uma escolha. Hoje eu ouvi que teve um acidente de moto, o caminhão passou por cima do rapaz. Eu ouvi que o outro foi morto não sei de que jeito. E são tantas notícias de morte que quando nós começamos a investigar, a gente vai ver que foram escolhas mal feitas, longe de Deus, totalmente fora daquilo que era o plano original. Então, por que antecipar os nossos dias, se nós temos todos eles determinados pelo Senhor? Mas, pastor, como que eu faço para viver os dias que foram determinados para mim? Volte para o plano original. Volte para o plano que foi feito, desenhado para você. Volte a viver uma vida devocional, como a Quinha falou, não um ritual, não uma religiosidade, mas uma vida de entrega ao Senhor. Chegou um dia que eu falei, Senhor, eu não quero mais ser religioso. Porque a minha oração era uma oração, parecia que eu estava diante do, sei lá, eu sei que eu estou diante do Senhor, mas Ele nos chama de filhos. Então eu não conseguia orar se eu não falasse, amantíssimo Deus e eterno Pai. Até mudava a voz. Inerrante Senhor, poderoso sobre todas as coisas. Não, meus irmãos, não precisa. Ele é nosso paizinho. E quando seu coração está amargurado, você chega diante dele e você fala, paizinho, eu não estou aguentando mais, está doendo, eu preciso da sua ajuda, só o Senhor pode me ajudar, ninguém pode me ajudar. Eu ligo para o pastor não me atende. Só o Senhor pode me ajudar. Me ajuda. E ele fala, eu te ajudo, filho, eu te ajudo, filha, mas você precisa fazer tal coisa. E aí o Kairos começa a acontecer. Mas só se você fizer o que ele mandou. Escolha hoje viver o plano de Deus para a sua vida. Reivindique o tempo de vida que foi determinado para você. Como que eu faço isso? Primeiro, obediência. Obediência. Como eu falei na semana passada, Abraão, recebeu uma ordem do Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Levou a Sara, que era a esposa. E aí quando a gente continua lendo a Escritura, a gente vê, porque Ló, mas o que Ló está fazendo lá? O que esse tal de Ló está aí? Ah, porque era da família, a família é Sara, ele é parente. Deus falou para ele, mas não falou para ele levar o Ló, ele levou o Ló. E aí nós lemos que o Senhor só mostrou para Abraão tudo que ele ia viver, as incontáveis bênçãos de Abraão. Foram só mostradas para ele quando ele se separou de Ló, porque ele tinha obedecido, mas não tinha obedecido integralmente. E nós precisamos obedecer 100%, integralmente aquilo que o Senhor nos fala. Porque se o Senhor fala, vire à direita e sente no primeiro banco, você precisa virar à direita e sentar no primeiro banco. Se você virar à direita e sentar no segundo banco, você já está em desobediência, ou você está obedecendo parcialmente. Então a primeira ferramenta que o Senhor nos dá, isso é poderoso em entender, mudar o nosso entendimento. Quando a gente fala obediência, parece que é um negócio tão, meu Deus, ó céus, me ajuda, Senhor, porque agora eu tenho que obedecer. Não é isso. Obediência é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós vivermos o plano que Ele desenhou para nós. Você tem ideia do que é isso? É um privilégio, é uma oportunidade, é uma graça nos entregue. E nós não queremos obedecer porque a gente acha que obedecer é sacrificar. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar, porque todas as vezes que nós não obedecemos, nós fatalmente vamos sacrificar alguma coisa. Uma outra coisa que nos
leva a essa reivindicação do nosso tempo de vida que foi determinado é a renúncia. Renunciar às nossas próprias vontades. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é renunciar às suas próprias vontades, em detrimento de uma vontade que é superior, é maior, é grandiosa, é perfeita, é boa, é agradável. A gente não quer trocar. A gente está com um presentinho aqui na mão, um ursinho de pelúcia, e se apegou com o ursinho de pelúcia. O Senhor tem um urso de verdade para nos dar, e a gente não quer trocar. Nós precisamos entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nós vamos vivê-la se nós obedecermos, se nós renunciarmos, se nós entrarmos novamente no plano original. Uma outra coisa que nos leva a essa reivindicação é o temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor não é o medo. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque há pessoas que pensam que Deus é um senhorzinho de barba branca que está lá longe, esperando eu pecar para me castigar. Não, Deus é Pai. E talvez você não tenha uma referência de Pai aqui na terra, mas você pode ter a revelação da paternidade do Senhor vivendo uma vida de obediência a Ele. E aí você passa a ter temor, porque enquanto você não tiver a revelação da santidade de Deus, você não tem temor a Deus. Você não tem reverência ao Senhor, você não tem reverência à palavra. Enquanto você não entender a santidade de Deus, fica difícil de você entender a paternidade dele. E como que eu faço para entender isso, pastor? Você vai para a presença, você pede para ele revelar a paternidade dele, e ele se manifesta, e a manifestação dele vai fazer você entender a santidade, porque ele é santo. Então nós precisamos ir para esse lugar, urgentemente voltar para a presença. Por isso que eu comecei o culto falando que se nós não conseguirmos adorar durante alguns minutos, como que nós vamos viver uma vida de adoração? Na eternidade vai ser adoração atrás de adoração. Como que nós vamos viver a eternidade se nós não conseguimos ficar 20 minutos em adoração, meia hora em adoração? É só uma parte. E uma parte importante, porque a igreja reunida, expressando a sua adoração, tem um poder tremendo contra as trevas. Acontecem milagres enquanto nós estamos reunidos em adoração. Lucas, capítulo 5. Já estou partindo para o encerramento. Lucas, capítulo 5. Quando eu falo estou partindo para o encerramento, eu fico mais 1h30, mais ou menos. Lucas, capítulo 5, versos 1 e 2. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que eles faziam? Lavavam as redes. Muitos estão com suas redes sujas e embaçadas, porque acham que não precisam fazer nada. Só precisa esperar algo sobrenatural acontecer e as coisas vão mudar. Isso não é uma verdade. O que mais me impressionava na Vodalva era a continuidade dela. Sabe por quê? Porque Deus não vai se impressionar com o sobrenatural. Os dons que Ele entrega para você foram entregues por Ele, para que você possa fluir nos dons. E Ele não vai se impressionar quando você falar em línguas. Ele não vai se impressionar quando você profetizar. Mas aquilo que Ele entregou para você como presente no Espírito, você vai fluir. O difícil é você se esforçar para ter continuidade naquilo que você já começou. Ter constância naquilo que você já começou. É isso que vai impressionar o Senhor.
É o nosso esforço, porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado à força. Se não tiver esforço, nós não vamos romper. Se não tiver esforço, nós não vamos viver o Kairos. Se não tiver esforço da nossa parte, nós não vamos vencer os nossos bancos de incredulidade. Nós não vamos vencer as nossas dificuldades. Nós não vamos vencer as nossas limitações, os nossos traumas de relacionamento, o orgulho que há em nós. Nós não vamos vencer as ofensas que nos foram feitas e que agora nós precisamos liberar perdão. Nós não vamos conseguir se nós não formos pessoas esforçadas para fazer a vontade do Pai. Você sabe o quão é difícil pedir perdão. Você sabe o quão é difícil liberar perdão. Mas você também sabe o quão necessário é fazer isso. Imprescindível que você faça para viver coisas novas. Entenda o mundo espiritual. Você está esperando algo sobrenatural acontecer. E aí você não lava suas redes. E aí você não se prepara. E aí você não faz nada. E aí você fala assim, Deus está no controle. Não, peraí, Deus quer que você faça a tua parte. Ele sempre vai estar no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Só que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Se a palavra de Deus fala que o Senhor descansa os seus pés e faz da terra como estrado dos seus pés, os pés estão no corpo, certo? E a palavra de Deus fala que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Se nós somos o corpo, a terra foi dada para que o corpo, a igreja, em unidade, ela possa estabelecer o reino de Deus. Se nós não entendermos que a nossa função como corpo de Cristo é guerrear contra o império das trevas, nós vamos ficar de braços cruzados esperando a bênção cair na nossa cabeça. E a bênção não vai cair na nossa cabeça, porque a bênção já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário e está guardada no Kairos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer urgentemente a nossa parte. Pergunte para o Senhor o que você precisa fazer. Nós podemos te ajudar, nós podemos te aconselhar, nós podemos ir para a palavra, ver o que a palavra fala, qual é a sua parte em determinada situação que você está vivendo, mas é o Senhor quem vai dar a direção. Quem não se submete aos processos e ao tempo de Deus, ou seja, ao Kairos, nunca estará apto a níveis ainda maiores no reino do Espírito. E aí você fica falando que a sua vida está uma mesmice, que não muda. Por que será? Porque se nós não estivermos dispostos a passar pelos processos, nós não estaremos prontos e aptos para viver novos níveis no reino do Espírito. Nós todos vamos passar por processos. Agora, a profundidade, a dificuldade, o nível de dificuldade do processo determina o nível de autoridade que você vai ter no final dele. Se você suportar o processo, você vai viver o propósito. Você já ouviu essa frase? E é uma frase muito bonita. Mas quantos estão dispostos a viver os processos para viver os propósitos? É uma frase de efeito, né, Gui? Que a gente pode colocar lá no Instagram. Meus irmãos, vamos entender a palavra que o Senhor está nos liberando nessa noite. Nós não precisamos esperar movimentações sobrenaturais. Não. Nós só precisamos nos movimentar dia após dia no aperfeiçoamento e no conhecimento da palavra dele. Questão de continuidade. Porque para o sobrenatural acontecer, o natural precisa estar andando.
Para o extraordinário acontecer, o ordinário precisa estar andando. Nós queremos viver grandes coisas no Senhor, mas a gente fala, ninguém é muito, né? Existem jovens que querem fazer missões, mas não arruma nem a cama. A gente tem que saber trabalhar o ordinário, com o extraordinário ter onde pousar. Nós precisamos saber viver o natural para a gente poder atrair o sobrenatural. Então, viver o natural, viver o Cronos, viver a obediência ao Senhor, vai fazer com que destrave o Kairos sobre a nossa vida. Quantas vezes você se viu fraco por não ter conseguido alcançar seus próprios objetivos? Quantas vezes você se viu inútil por não estar sensível à voz do Senhor e ao plano dele? Não busque alcançar os seus próprios objetivos, mas que os seus objetivos sejam comuns aos objetivos do Senhor. Que os seus objetivos sejam os mesmos que o Senhor falou. Que você entenda aquilo que Ele já determinou desde antes da fundação do mundo e você possa viver hoje, no dia que se chama hoje, as bênçãos, maravilhas, prodígios, o sobrenatural do Senhor dentro de uma prática da palavra em obediência àquilo que Ele falou sobre você. Então nós precisamos entender o que o Senhor quer que nós façamos no dia que se chama hoje. E eu aconselho você a perguntar todos os dias para Ele: o que o Senhor quer que eu faça hoje? E não se surpreenda, porque Deus ainda fala. E quando Ele falar, se você estiver firmado na rocha, você vai ter força, ousadia e coragem para obedecer aquilo que Ele falou. Então eu declaro sobre a sua vida o Kairos de Deus. Eu declaro sobre a sua vida uma vida de novos ares, de novos desafios, uma vida de novos rompimentos, uma vida em que você vai passar a viver coisas que você nem imaginou viver. Segundo a obediência, a sua obediência à palavra de Deus. Mas não se esqueça, as suas escolhas, elas são muito importantes. Às vezes nós queremos e fazemos escolhas que são prazeres momentâneos. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que fala lá em Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Parece tudo bem. Sabe por quê? Porque a maldição, ela não vai vir vestida de maldição. A tentação não virá vestida de tentação. O levante de Satanás não vem vestido de levante. Vem tudo vestido de cordeiro. Vem tudo vestido de bênção. E aí nós temos a escolha de correr para os braços do Pai, nos lançarmos aos pés de Jesus e perguntar para Ele: eu faço, eu aceito, eu escolho ou não? E Ele vai te falar. Porque nem tudo que parece é. Nem tudo que parece bênção é bênção. E eu preciso ser sincero com você. Eu não posso ficar passando pano, como se diz por aí. Eu não posso ficar com meias palavras. Por quê? Porque se o Senhor te colocou como ovelha desse aprisco, eu darei conta da tua alma, Senhor. Então a minha responsabilidade é muito grande para eu poder ficar passando a mão na sua cabeça. E o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. Talvez as suas escolhas tenham sido até hoje escolhas equivocadas. Escolhas que você não deveria ter feito. Escolhas que te trouxeram até aqui capengando.
escolhas que você fez e que não te levaram a lugar nenhum. Pelo contrário, você só está andando para trás. E aí você começa a influenciar as escolhas de outras pessoas. Deixa as outras pessoas escolherem por si só. Nós precisamos ter o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O Espírito Santo de Deus não faz nada desconexo. E quando eu falei sobre dízimos, eu falei sobre mamon. E cabe aqui eu falar que muitas pessoas têm tomado decisão baseada na direção de mamon. Quantas decisões nós tomamos baseado na recompensa que nós teremos? Baseados nos problemas financeiros que nós estamos passando e agora eu preciso resolver. E aí nós tomamos decisões equivocadas que podem não ter volta. Nós precisamos entender que o que determina a nossa vida é o que o Senhor falou sobre nós desde antes da fundação do mundo e não é o que nós estamos vivendo hoje. O nosso tempo de vida é muito pouco perto de uma eternidade para a gente querer viver de qualquer jeito. Viva com intensidade na palavra, com intensidade no Senhor, com a sabedoria do alto, a vida que você tem determinado para viver aqui, em obediência ao Senhor. E a eternidade vai ser algo poderoso. Porque dependendo das nossas escolhas, nem a eternidade nós vamos conhecer. Dependendo das nossas escolhas, nem o rosto de Jesus, nem as ruas de ouro, jaspe e cristais. Não queira ir para o céu pelo ouro que vai ter lá, porque o ouro vai ser tão desvalorizado que você vai pisar sobre ele. Queira ir por causa da presença. Eu quero ir porque Ele estará lá. E se eu quero ir porque Ele estará lá, eu quero viver uma vida de escolhas pontuais, assertivas, segundo o que Ele me fala, e não segundo o que eu acho.